Olá, bom dia. Gente, o ano está se acabando, 2024 está se acabando, mas vou fazer mais esse vídeo aqui para o canal. É um vídeo que eu gosto muito de fazer, que é sobrepor os mapas antigos, os mapas mais históricos, com o Google Earth, ou seja, com o mapa atual da nossa cidade, Fortaleza. Você vê que é uma cidade cheia de urbanização, já de prédios, de ruas, de avenidas, mas a gente tem mapas de 1945, que foram confeccionados pelo Exército Brasileiro, com aquelas fotografias aéreas, não existia GPS como a gente tem hoje, e é interessante a gente ver como esses mapas são bem encaixáveis, bem adaptáveis e bem realísticos, né? Bem fidedignos com a realidade mesmo. Então, geralmente eu faço vídeos com mapas mostrando essa região dos antigos portos aqui de Fortaleza, do centro, que é uma região que eu gosto muito, mas foi criado lá na cidade dos funcionários. Então esse mapa aqui, ele mostra essa região, um pouco da Messejana, da região do sanatório, né, do Hospital de Messejana, mas também um pouco da região da cidade dos funcionários, Sítio Carrapicho, a Fazenda Água Fria e tal. Então, para fazer esse mapa aqui, essa sobreposição, eu me baseei em algumas estruturas que a gente sabe que estão até hoje, como por exemplo, aqui esses prédios da base aérea de Fortaleza. Você vê, eu coloquei mesmo em cima aqui esses prédios da base aérea, a pista do campo da aviação, do antigo campo da aviação, que está aqui, né, que a gente ainda vê alguns resquícios no próprio Google Earth. Se a gente tirar essa sobreposição aqui, a gente consegue ver, ó, que tem aqui a pista, mais ou menos onde era essa pista. A gente consegue dar até um zoom aqui, aproximar e ver onde era essa pista, a pista do antigo campo da aviação. Aqui pousou a Amelia Earhart, por exemplo, pousou Getúlio Vargas, quando veio visitar Fortaleza aqui na década de 1940, né? E a gente consegue fazer essa sobreposição. A gente consegue também ver a pista do aeroporto Pinto Martins, o aeroporto internacional Pinto Martins, que era na época, né? Nessa época aqui, em 1945, já havia essa pista aqui do campo, do adjacent to field, né, o Cocorote Field, que era o campo, a pista de pouso que foi feita, foi construída pelos americanos para ser a base, né, dos americanos aqui em Fortaleza, para esses aviões que decolavam aqui para inspecionar a costa e proteger os navios que saíam aqui de Fortaleza, principalmente, aquela região do porto, dos antigos portos, para ir para o norte do Brasil, os soldados da borracha, né? Esses navios saíam aqui de Fortaleza, iam até Belém, e de Belém eles iam até Rondônia, o Acre e tal. E nesse trajeto entre Fortaleza e Belém, esses navios eram protegidos tanto por aviões mesmo americanos, quanto por aqueles blimps, que eram espécies de dirigíveis que quando visualizavam alguma coisa estranha, um submarino, alguma suspeita de submarino, eles bombardeavam e tal, para proteger esses navios, né? Então a gente tem aqui a pista do aeroporto, e você vê que a pista foi ampliada, né? Essa aqui é a cabeceira 31, que a gente vê atualmente, né? A pista aqui do aeroporto Pinto Martins é a cabeceira 1331. Então a gente vê aqui a cabeceira 31 e vê que foi ampliada essa pista, tanto que é interessante quando a gente pousa, principalmente no sentido 1331, que é o sentido mais comum, né? Da esquerda para a direita, a gente tem esse recuo aqui, essa taxiway, essa pistazinha de taxiamento de aviões, né? E ele não vem até aqui o final. Desse lado ele vem aqui até o final, né? O aeroporto antigo ficava nesse lado aqui, nessa região, mas aqui ele não vem até o final. Então os aviões têm que frear um pouco mais e tal, para fazer essa curvinha aqui. Ou às vezes, quando ele vem até aqui o final, ele faz a curva aqui para a esquerda e depois volta e faz esse trajeto, cruza a pista e faz esse trajeto. Mas eu coloquei aqui a pista em cima, ó, mais ou menos do Pinto Martins. Então, a gente tem muitas coisas interessantes. Primeiro, a gente vai ver a BR-116, que na época era chamada de Estrada para Messejana. Antes disso, eu vou mostrar aqui algumas coisas interessantes que tem na própria região aqui da base aérea. Primeiro, o rio aqui, né, o canal, né, que a gente tem hoje a Avenida do Canal, né, esse riacho aqui que vai dar o riacho do Lagamar, que é o riacho do Tauape, que a gente vê aqui. Essa região é uma região de Alagamar, aqui o riacho Aguanhambi e aqui o riacho Tauape. E por que eu digo com a região de Alagamar? Porque a gente vê aqui terrenos que são ocupados por água de vez em quando. Você vê esse simbolismo aqui, esses tracinhos azuis. Aqui a gente tinha a sede do Sítio Canadá. Sítio Canadá, que era de propriedade do Coronel Pergentino, que deu origem, o Sítio Canadá, juntamente com o Sítio Cameleira, esses dois sítios aqui, eles deram origem ao bairro de Fátima, né? Esse loteamento que houve aqui dessa região do bairro de Fátima. Inclusive, o Coronel Pergentino foi um dos principais doadores para a construção da igreja de Fátima,
Na Avenida 13 de Maio ainda tem até hoje um posto que chama Posto Sítio Canadá, né, que é da família do coronel. E aqui para Argentino. E aqui havia o açude Canadá, que era o açude desse sítio, que ficava hoje onde é mais ou menos a Avenida do Canal, ali da Eduardo Girão, né, e tal. Ficava esse açude do Sítio Canadá. E aqui a sede, a casa-sede do Sítio Canadá. Havia a linha ferroviária, que hoje foi aproveitada pelo Metrofói, a gente vê que está mesmo em cima, né, que a mesma linha ferroviária que é utilizada. O Metrofó, ele utilizou algumas coisas elevadas aqui nessa região, né, mas é mais ou menos o mesmo trajeto dessa linha ferroviária que ia até o Mucuripe. E aqui a gente vê... não havia ainda aqui a Avenida Aguanhambi. A Avenida Aguanhambi é uma avenida relativamente recente. Havia aqui o Riacho Aguanhambi, que segue mais ou menos o trajeto da Avenida Aguanhambi. O Riacho Aguanhambi sendo um desses afluentes do Riacho Tauape, que é por sua vez, o Riacho Tauape, um dos afluentes do Rio Cocó. E a gente vê aqui essa região, hoje que a gente chama de São João do Tauape, né? São João do Tauape está aqui, ó, bem urbanizado, e as ruas já presentes aqui nesses quadradinhos, nesse esquema de urbanização de Fortaleza, que é bem comum, bem presente na nossa cidade, nesse esquema de xadrez, que vem desde o centro e tal, desde o século XIX. Então a gente tem. E a gente tem aqui a estrada para Messejana, que hoje é a BR-116. E essa estrada para Messejana é interessante, porque a gente vai ver nessa ponte aqui do Rio Cocó, sobre o Rio Cocó, logo após o viaduto. Eu sempre vou chamar isso aqui de viaduto do Macro, né? Hoje eu sei que não é mais Macro, mas eu chamo sempre Macro, como eu chamo a Avenida Estados Unidos de Avenida Estados Unidos, né? Ali para mim sempre vai ser Estados Unidos. Então você vê, ó, aqui não havia o viaduto, claro, era só a estrada, né, para Messejana, e a estrada ela tinha um curso um pouquinho diferente, invadindo o estacionamento do hoje Atacadão, que para mim é o Macro, né? E aqui havia essa ponte. Essa ponte, as ruínas dessa ponte ainda existem. A BR foi feita, esse outro trajeto, né, já no final da década de 70, década de 80, esse outro trajeto foi feito aqui, com essas outras duas pontes, nessa obra de alargamento, de aumento da BR-116. E aqui a gente vê também a várzea do Rio Cocó, vê o leito do Rio Cocó, por onde passava, né, mais ou menos onde passa hoje. Não havia ainda essa lagoa, que eu vou dizer aqui, que existe hoje em dia, e o Rio Cocó seguia o seu trajeto, que a gente conhece hoje, aqui recebendo as águas do Riacho Tauape, e nessa região aqui havia as salinas, né? Tem mapas com essa região, com vários salineiros, a salina dos Diogo, salina do Otávio e tal. Havia várias pessoas com várias propriedades aqui nas salinas. Hoje em dia isso aqui tudo faz parte do Parque do Rio Cocó. Isso tudo aqui é uma área de preservação. Aqui, ó, você vê que havia o leito do Rio Cocó, e vê como o leito é um leito muito mais sinuoso. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mostrando que essa região aqui, ó, que a gente tem desde o Iguatemi até mais ou menos a Foz, lá na Praia do Futuro, foi retificada artificialmente por esses próprios salineiros que havia aqui. O Rio Cocó, ele tinha várias curvas, ele fazia várias curvas, o leito dele era totalmente diferente do leito que é hoje, até chegar à sua foz aqui na Praia do Futuro. Você vê que aqui ele é todo retificado, e aqui também, indo no sentido da foz, ele também foi retificado artificialmente. O rio não era assim, ele foi retificado dessa forma artificial até mais ou menos a foz dele, que fica aqui na Praia do Futuro. Só essa parte aqui é que é uma parte que ainda conserva as curvas originais do Rio Cocó. Todo o restante aqui ele foi retificado artificialmente na década de 1960 aqui pelos salineiros aqui de Fortaleza. Então é interessante, ó, você ver que essas áreas aqui também do Shopping Iguatemi eram áreas de salina e eram áreas de alagadiço. Ó. Você vê que tem esses tracinhos aqui. Aqui havia o Sítio Fé em Deus, a sede do Sítio Fé em Deus, que foi mais ou menos o embrião desse bairro aqui que a gente chama de Guararapes, Luciano Cavalcante, Patrolino Ribeiro e tal. E mais para cá a gente tem ainda, porque ainda existe, aqui a Unifor, aqui o centro de eventos, aqui a Unifor, que foi um terreno também doado pelo seu Patrolino, né? Aqui a gente tem a sede do sítio ou da fazenda Água Fria. Essa sede ainda existe, essa casa grande ainda existe, fica próximo ao Washington Soares. Eu inclusive já fiz um vídeo sobre isso, com a presença do seu Wellington Soares, que é filho do seu Washington Soares. Aqui está a Avenida Washington Soares, nessa região aqui.
e a gente ainda consegue ver essa sítio, a Casa Grande do sítio Água Fria, que é bem interessante. Mas vindo um pouco mais para a região onde eu fui criado, onde eu passei minha infância, a gente tinha aqui também o sítio Tunga, né? Essa região aqui ainda existe, esse sítio Tunga com esse açude, que esse açude não havia na época. E aqui, mais para a região sul da nossa cidade, a gente tem ainda a estrada para Messejana, que é a BR-116. Havia já esses pequenos açudes, esses pequenos lagos aqui, que ainda hoje tem. Você vê o trecho do Rio Cocó também aqui bate, ó, com essas curvas que não foram retificadas artificialmente, né? Esse trecho do Rio Cocó ainda permanece intacto, como vem da natureza. E aqui a gente tinha esse viaduto aqui, é o viaduto da Oliveira Paiva, da cidade dos funcionários, que é um trevo, realmente, um trevo de 4 folhas, né? Bem interessante, esse viaduto aqui vai para o Castelão e aqui vai para a cidade dos funcionários. Aqui está a Igreja da Glória, a região da Igreja da Glória e tal. Aqui você vê que eram sítios também. E antes de ir para a cidade dos funcionários, propriamente dita, aqui, ó, esse trecho da BR-116, isso aqui também não havia. A estrada para Messejana, ela vinha reto aqui e vinha por essa região onde tem o sanatório de Messejana. A gente tem aqui o sanatório de Messejana e a gente colocou também os prédios mais ou menos em cima de onde estão os prédios originais. E aqui era a estrada que ia para Messejana, a estrada para Messejana. Muito interessante. Mas aqui a gente vai ver agora aqui a região da cidade dos funcionários. Aqui havia 3 sítios basicamente muito importantes para o desenvolvimento dessa região, para o loteamento dessa região. O sítio Cambeba, que hoje em dia faz parte do centro administrativo, que já foi inclusive sede do governo do estado, na época do primeiro governo do governador Tasso Gereissati, e alguns outros governadores usaram aqui esse centro administrativo do Cambeba, né, que fazia parte do sítio Cambeba. O sítio Carrapicho, que a Casa Grande ainda existe, um pedaço, as ruínas dessa Casa Grande, que deu origem basicamente à região da cidade dos funcionários, e a Fazenda Água Fria. A Fazenda Água Fria, já falei, né, do seu Washington Soares, propriedade dele, e a gente ainda tem a Casa Grande. E o que é mais interessante para mim, eu nasci mais ou menos nessa região aqui, próximo à Avenida Oliveira Paiva. Aqui está a Avenida Oliveira Paiva, né? A gente vê aqui que no Lago Jacaraí havia, na verdade, um açude. E se a gente for ver o relevo, é interessante mesmo, eu nunca tinha me tocado disso. Isso aqui é uma descida, que é essa avenida que vai para o Cambeba, isso aqui é uma descida no sentido do lago. E aqui também, que é a rua do Dr. José Furtado, essas outras ruas, são uma descida também no sentido do lago. Então, nada mais justo do que nessa região tivesse uma parede realmente do açude e um açude. E havia o açude Jacaraí aqui, que era muito maior do que o lago hoje, ou seja, várias casas foram construídas em áreas que foram aterradas desse açude, né? O Lago Jacareí hoje é uma dimensão muito menor do que era antes, e esse açude, como o lago também tem a drenagem, né? Saía esse pequeno riacho que vai seguindo a Viena Wayne aqui nesse sentido do canteiro central, até, são tributários todos do Rio Cocó, até essa região de Alagadiço, e dessa região de Alagadiço também vão até o Rio Cocó. Então, muito interessante aqui, ó, que a Avenida Washington Soares, que não havia ainda, né? Aqui nessa região aqui, a própria Avenida Oliveira Paiva não havia ainda, tudo eram descampados. Eu vou colocar um mapa mesmo, como eram todos sítios e que não havia nenhuma rua aqui, eram só sítios, terrenos, e a gente tem aqui as linhas de relevo e alguma vegetação que havia, né, quando a gente tem alguma vegetação. Aqui é interessante porque mostra que havia olarias. Olarias são fábricas de tijolos, né? Então havia olarias nessa região aqui, e uns riachos, muitos rios, muitas lagoas aqui, o sítio Água Fria, né? E a região do próprio Rio Cocó. Então achei muito interessante esse mapa que mostra essa região onde eu fui criado, que é a cidade dos funcionários, aqui nessa região aqui, com esses sítios que havia, né? Que havia a Estância Califórnia também, que é muito importante para o desenvolvimento da cidade dos funcionários, o sítio Cambeba, o sítio Carrapicho e a própria Fazenda Água Fria, né? Muito interessante aqui, vários riachos passando por aqui. Esse riacho aqui ele chama de Córrego Água Fria, que é o riacho que passa basicamente em alguns condomínios aqui da cidade, que passa próximo ali aquele shopping que hoje em dia tem um Sam's Club, na própria Washington Soares, né? E que também dá água, né, para aquela Lagoa do Colosso, que é uma lagoa que tem um sítio e tal, que tem um restaurante, que o pessoal faz prática de alguns esportes aquáticos, né, e tal. Esse aqui é o Córrego Água Fria e aqui o sítio Água Fria, onde ficava a sede da Fazenda Água Fria nessa região. Então, muito interessante.
a gente ter essa sobreposição, né? Eu acho muito legal isso aqui, fazer essas sobreposições de mapa, vendo o mapa de 1945, que é esse mapa aqui mais antigo, com o mapa atual de 2024 aqui no Google Earth. Então, muito legal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tido um ótimo 2024, como eu tive, espero que 2025 seja mais legal ainda que 2024, ou que seja melhor que 2024, para quem teve um ano difícil, 2024. Agradeço imensamente a todos os seguidores aqui do canal, a todas as mensagens recebidas. Às vezes eu não tenho muito tempo de responder, mas às vezes eu respondo essas mensagens. E agradeço a toda a audiência do canal, né? Um canal que ainda bem que as pessoas estão assistindo, e isso eu acho interessante porque contribui para essa preservação histórica da nossa cidade, uma cidade que é relativamente nova, mas que já tem uma história muito interessante aqui no nosso país, no nosso Brasil. Então é isso. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos. E ano que vem a gente tem mais conteúdos mais interessantes, mais filmes, né? Mais interessantes, e eu acho que vai ser bem legal. Então valeu, obrigado, e sempre eu termino com essa frase: aproveite a sua cidade. Até o vídeo que vem. Vamos lá!